Olá! Hoje a gente mergulha num capítulo assim bem interessante do Pai Rico, Pai Pobre, a lição 4. O foco é impostos e o tal poder das sociedades anônimas que o Kiyosaki fala tanto. Isso aí. Aquele que ele diz que é uma ferramenta-chave dos ricos, né? Exato. E a nossa ideia aqui é tentar entender o argumento dele, porque ele diz que a classe média, bom, acaba pagando mais imposto, enquanto quem tem mais grana usa essas estruturas, as sociedades anônimas, para jogar um jogo diferente. Vamos nessa? Vamos sim. A gente vai ver essa visão histórica dos impostos que o livro traz e como ele posiciona as sociedades anônimas como, tipo, um segredo mesmo para acumular riqueza, na visão do pai rico. E olha, já começa polêmico, né? Falando do Robin Hood. Pois é. Só que o pai rico não via ele como herói, via como trapaceiro. É uma visão bem diferente. Por que será? Então, o argumento no livro é que aquela ideia, sabe, de tirar dos ricos para dar aos pobres, acabou levando à criação de impostos que, bom, no começo a ideia era taxar só os ricos. Aham. Mas, segundo Kiyosaki, não foi bem assim que aconteceu. O governo foi precisando de mais e mais dinheiro. Uhum. A máquina cresce, né? Exato. E aí, para sustentar isso, os impostos acabaram caindo no colo de todo mundo, Uhum. principalmente classe média e até os mais pobres. A base teve que aumentar. Faz sentido se a gente pensa na expansão do governo. E aí entra a diferença clara entre os dois pais dele, né? O pai pobre, funcionário público, que acreditava mais no governo, talvez. Sim, via como solução. Já o outro, o pai rico, empresário, era mais desconfiado, né? Focado em como o sistema realmente funcionava, na prática. E essa mentalidade mais capitalista, digamos assim, levou ele a procurar formas legais de proteger o dinheiro. E aí que entram as tais sociedades anônimas. O livro até chama de o maior segredo dos ricos. Mas é importante entender, né? Não é o prédio, a fábrica. Ah, não é a coisa física. Não, é uma estrutura legal. São documentos que criam uma entidade separada da pessoa física. Tipo um CNPJ mesmo. Entendi. Uma pessoa jurídica. Ok, mas qual a mágica? O que isso traz de vantagem concreta que o livro destaca? Acho que agora a gente chega no ponto. Olha, o livro foca em duas vantagens principais, que são, assim, divisores de água na lógica financeira que ele apresenta. A primeira, vantagens tributárias. A grande sacada está na ordem. Uma sociedade anônima, pelo que o livro diz, primeiro ela ganha o dinheiro, depois ela gasta com o que precisa para operar, viagens de negócio justificadas, parte do carro da empresa, essas coisas. E só depois ela paga imposto sobre o lucro que sobrou. Espera aí. Então a ordem é ganhar, depois gastar e aí sim pagar imposto. Exato. Nossa, isso é o contrário do que acontece com a gente como empregado. A gente ganha, o imposto já sai na fonte Uhum. e a gente se vira com o que sobra. É uma inversão total. É exatamente essa inversão que o livro martela. Por empregado, ganhar menos, pagar imposto, menos gastar. Para a empresa, na visão do livro, ganhar menos gastar, menos pagar imposto. É outra lógica. Uau! E a segunda vantagem? A segunda é a proteção contra processos. Quando você coloca seus bens, tipo imóveis, ações, dentro da sociedade anônima, eles ficam legalmente separados do seu patrimônio pessoal, sabe? Ah, tipo, se alguém processar a pessoa física, os bens da empresa ficam mais protegidos. Em tese, sim. Essa é a ideia. O livro fala em controlar tudo sem possuir nada, direto no seu CPF. Entendi. Você controla através da estrutura da PJ, sem se expor tanto pessoalmente. O livro fala que para entender e usar isso precisa ter QI financeiro, né? Não é só ser esperto. Isso. O tal QI financeiro seria uma mistura de quatro coisas: contabilidade, para entender os números, investimento, para fazer o dinheiro render, entender de mercado, para saber onde pôr o dinheiro, e conhecer as leis, especialmente as leis tributárias e empresariais, para usar as regras a seu favor, como no caso das sociedades. É conhecer o jogo. Não é só saber cada coisa separada, mas como elas se conectam para criar e proteger a riqueza. Não ser só mais um no sistema, mas entender como ele funciona. Exatamente. O ponto central é essa mudança. Fazer dinheiro trabalhar para a pessoa, ao invés de só trabalhar por dinheiro.
E a sociedade anônima é apresentada como uma ferramenta poderosa para isso, para que o dinheiro dos ativos pague as despesas e gere mais dinheiro, com vantagens fiscais. Então, para a gente resumir o que a gente viu nesse capítulo, o Kiyosaki argumenta que, historicamente, quem paga mais imposto é quem não domina essas regras do jogo, né? A classe média, principalmente. Sim. E que os ricos, como ele chama, usam conhecimento financeiro e legal, especialmente as sociedades anônimas, para inverter essa lógica de imposto e para proteger o patrimônio. A diferença-chave é essa sequência mesmo. Poder gastar antes de ser taxado pela empresa versus ser taxado antes de poder gastar como empregado. O livro bate muito nessa tecla. Fica então uma questão para a gente pensar, com base no que o livro apresentou, se essa história dos impostos realmente aconteceu assim, sabe? Com a intenção inicial de taxar os ricos, se perdendo e acabando pesando mais para a classe média. Será que aquela visão do pai rico sobre o Robin Hood como trapaceiro, alguém cujas boas intenções talvez tiveram consequências ruins para a maioria, ganha um novo sentido dentro dessa lógica? Fica aí a reflexão. É uma boa pergunta para fechar. Até a próxima.